Olá, eu sou a evangelista Alda Borges e trago uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. O grande interesse da minha vida é estudar a Palavra do Senhor e fazê-la conhecida. E é isso que eu quero fazer com você aqui hoje. Como você tem se sentido ultimamente? Você é uma pessoa que está procurando entender os seus limites, a sua fragilidade humana, ou você é daqueles que pensa que pode todas as coisas, que dá conta de tudo, que tem um poder extraordinário? Eu hoje quero conversar um pouco com você a respeito dessas coisas. Eu tenho pensado muito a respeito de uma vida excelente. O que é uma vida excelente para você? Quando nós estudamos a história grega do mundo antigo, havia um ideal de excelência ali. E esse ideal, ele era tratado, ele era visto pela ideia do arité. Arité era excelência em todos os sentidos. No sentido moral, no sentido das virtudes, no sentido da força, da coragem. E o grande paradigma para esse ideal de excelência eram os deuses mitológicos impossíveis de serem imitados ou alcançados, mas também havia os heróis, aqueles que do ponto de vista humano também eram únicos, eram seres dotados de um saber, uma força fora da normalidade, fora daquilo que era comum. Portanto, quem eram esses heróis? Quem eram essas pessoas inalcançáveis? Em cada época se levantava um. Primeiro foi o ideal, a pessoa excelente, era o guerreiro, aquele que ia e vencia uma batalha. Essa pessoa ela era tão estimada quando ela chegava que ela nem mesmo podia passar pelos portões da cidade. Era aberto um orifício, um buraco nos muros e aquele guerreiro proeminente passava por ali. Ele era uma pessoa incomum. A cidade tinha que recebê-lo de uma forma diferenciada. Depois, com o passar do tempo, o ideal de uma pessoa excelente era o fundador das cidades. Alguém que se estabelecia, fundava uma cidade e se tornava então uma pessoa de respeito. Mais tarde, o ideal, sem dúvida nenhuma, de alguém proeminente era a figura do filósofo. Quantos nós conhecemos? Platão, Aristóteles e tantos outros que ainda são citados até hoje. Alguém que queria entender um pouco da vida deveria acompanhar um desses filósofos ou o seu pensamento, as suas ideias. Havia os aprendizes de filósofo, mas o filósofo em si era alguém completamente inatingível. Futuramente, logo depois, veio a figura do legislador. Era aquele que fazia as leis, tornava essas leis possíveis e aplicáveis. Essa pessoa se tornava uma pessoa proeminente, uma pessoa excelente na sua maneira de viver e de organizar as ideias. O que se entende de cada um desses heróis é que eles eram pessoas sem limite. Era alguém que tinha coragem e força suficiente para superar os seus próprios limites e se tornar alguém inalcançável. Eu quero perguntar a você hoje quem seria uma pessoa excelente no mundo pós-moderno, no mundo para o homem ocidental, do seu ponto de vista. Quem que é uma pessoa excelente? Você a reconheceria pelas suas qualidades? Certamente não. Você a reconheceria por aquilo que ela tem, jamais por aquilo
que ela é. Por isso que o homem ocidental, ele é reconhecido primeiramente pelo seu poder aquisitivo, aquilo que ele tem, as posses que ele possui, a casa onde ele mora, o carro que ele anda, a sua conta bancária. É assim que se conhece um homem ocidental moderno e nós cremos que ele é então uma pessoa proeminente. Mas também, logo em seguida, vem a questão de que esse homem é um homem que tem poder. Ele tem poder de decisão. E primeiro vem o poder aquisitivo e depois vem o poder de adquirir coisas, não é? E com esse poder de adquirir coisas, ele tem poder sobre pessoas, ele tem poder sobre coisas, ele tem poder governamental e diversas outras formas de poder. Bem, e além desse poder, hoje é somado a isso a fama. É curioso que muitas pessoas hoje que não têm poder aquisitivo, não são pessoas que têm tanto poder assim de governar ou de dirigir ou uma empresa ou um bem, elas acabam se tornando pessoas famosas. Hoje a ascensão das mídias permitiu isso. Até mesmo crianças têm milhares de seguidores. Se torna gente proeminente, gente que do ponto de vista humano é uma pessoa excelente. E nós notamos que não se tem limites para chegar a essa fama. Faz-se qualquer coisa, perde-se a compostura, perde-se a moral, perde-se a decência, mas a fama se consegue. E muitas vezes se consegue exatamente porque não se tem nenhuma virtude. É curioso como que a excelência do homem moderno, ela foge completamente ao padrão daquilo que a palavra de Deus nos diz, daquilo que a palavra de Deus nos orienta. E esse ideal persiste de forma assustadora. Portanto, uma vida excelente hoje é uma vida sem norma, sem conduta, sem limites, e nós precisamos então entender que hoje para alguém ser excelente ele tem que trabalhar muito, ele tem que ganhar muito, ele tem que esbanjar muito e ele tem que possuir muitos seguidores. É isso, não é? Não é isso que você tem observado? Não é isso que você tem visto? E ele se torna uma pessoa quase que inatingível. A primeira coisa que alguém faz é ir lá e ver o número de seguidores dele. Quando se vê, aí se dá credibilidade naquilo que ele está fazendo, ou naquilo que ele está pensando, ou naquilo que ele está ensinando. O fato é que nós não gostamos muito de falar que nós somos pessoas limitadas. Se tem o assunto que nós não gostamos de jeito nenhum de tratar a respeito dele, é de contar para os outros a respeito da nossa fragilidade, das nossas fraquezas, porque o ideal de excelência hoje é alguém que supera limites, sempre foi assim. Nós somos limitados, essa é uma constatação necessária à vida, porque isso até nos protege. Nós precisamos saber disso. E a palavra de Deus nos informa que até mesmo Adão, antes da queda, ele era limitado. Deus colocou um limite em Adão. Havia coisas que Adão precisava e que ele não podia fazer sozinho. Por isso Deus deu a ele uma companheira que ele fosse idônea, uma companheira capaz, que pudesse então complementar Adão naquele momento ali no Éden. A palavra de Deus também nos informa que Deus chamou um grande líder, esse líder foi Moisés. Deus colocou na mão dele uma vara e dessa vara emanava poder. O poder não era de Moisés, o poder vinha do alto. Mas ele podia abrir o mar com aquela vara, ele batia no rio e vinha as pragas sobre o Egito. De alguma forma, isso acontecia. Acontece que Moisés não daria conta sozinho daquele povo todo. E Deus então envia um homem,
um consultor para Moisés, que foi o seu próprio sogro, foi Jetro, um homem de grande sabedoria que disse a Moisés: você não vai dar conta disso, isso não vai dar certo. Você precisa organizar de tal forma que você tenha ajudadores, porque você é limitado, você não vai dar conta de tudo. E foi assim que Moisés procedeu, foi assim que Moisés agiu, e ele então consegue levar aquele povo até bem perto da terra da promessa, porque ele conseguiu organizar e ele conseguiu entender que era limitado, mas que havia pessoas que poderiam assessorá-lo, ajudá-lo e conduzir então esse povo até os limites da terra da promessa. A palavra de Deus, ela nos ensina. E ela nos diz que nós não devemos pensar de nós mesmos além daquilo que convém. O que nós precisamos entender a respeito de nós é que nós somos limitados no que diz a nossa natureza humana. Nós não podemos tudo. Nós não temos força para tudo. Nós não podemos estar no mesmo lugar ou em diversos lugares ao mesmo tempo. Nós não podemos compreender aquilo que os outros estão pensando, nós podemos imaginar, mas nós não temos esse conhecimento da mente humana. Nós somos limitados no que se refere ao aspecto físico, emocional e até mesmo no que se refere ao conhecimento espiritual. Nós só conhecemos aquilo que Deus nos revelou por meio da sua santa palavra. Se nós somos assim tão limitados, nós temos um Deus ilimitado. E esse Deus não está interessado tanto na nossa força, na nossa agilidade, no nosso poder, na nossa fama. E a palavra dele nos diz naquilo que ele está interessado e aquilo que o agrada a respeito de nós. Veja só o que diz a palavra de Deus no Salmo 147, no versículo 10 e 11. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. É isso que agrada a Deus. Muitas vezes nós estamos correndo tanto, nós estamos perturbados e preocupados com coisas que as nossas limitações humanas não nos permitem fazer. Nós precisamos entender que esse Deus ilimitado pode todas as coisas, aquelas que você jamais pode realizar. Muitas mães estão preocupadas em trabalhar e alcançar o coração dos seus filhos e mudar e transformar a vida deles, ou a vida do marido, ou de um ente querido qualquer. Eu quero logo te adiantar que você não vai conseguir porque você é limitada. Mas o seu Deus pode todas as coisas. Ele tem poder para todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E ele está interessado em que você o tema. E que você tenha esperança no amor dele que é fiel, que é leal para com a sua vida. Entregue essas coisas que as suas limitações humanas não permitem resolver, inclusive a sua própria vida. Entregue para o Senhor que pode todas as coisas. Ele pode carregar e levar todas as suas preocupações. E a sua palavra nos diz que ele tem prazer em tomar sobre si aquele fardo que é pesado demais para nós, que a nossa limitação não permite carregar. 3 coisas nós precisamos saber. E eu quero concluir a minha fala com você hoje, te lembrando disso. Nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Nós precisamos tomar consciência disso. Ser limitado nos torna pessoas dependentes. Isso não é ruim. Nós somos dependentes de outras pessoas e dependentes do Deus eterno. Ser limitado é o que nos torna, de fato, humanos. Que Deus te abençoe.
para que você perceba que a sua limitação não é ruim. Ela é, de fato, algo que te torna dependente do Deus que é ilimitado. Que Ele mesmo te abençoe hoje. Um grande e forte abraço para você.